Olá, pessoal, tudo bem? Para você, no dia a dia da sua empresa, ou você como líder, né, mediante a sua equipe, medir a produtividade da equipe ou da empresa é um grande desafio? É uma dor, né, a ser suplantada? É uma coisa que acontece cotidianamente que te traz inseguranças ou te propicia, né, necessidade de conhecimento? Fica com a gente até o final, nós vamos abordar esse tema, te dar ferramentas e técnicas capazes de te aprimorar tudo isso dentro do seu negócio ou para você como líder dentro junto à sua equipe. Uma dor comum às organizações e aos líderes dessas organizações no dia a dia é como medir a produtividade, como medir o desempenho da empresa e dos times, né, internos dessas empresas. Então, na verdade, existem várias formas. É importante a gente entender para que nós queremos medir e para o quê. Hoje, eu vejo todo mundo na internet, nas mídias sociais, falar muito do quê, mas nunca te explica o como. Eu quero entrar bem nessa seara aqui hoje, nesse caminho de como fazer. Então, primeiramente, uma empresa, ela precisa de metas e objetivos bem claros. É porque todo você não, o maior objetivo de uma empresa é ter lucro. Depende. Por exemplo, uma startup. A startup, o maior objetivo de uma startup, no primeiro momento, não é ter lucro. É ela ser capaz de desenvolver aquilo que ela se propõe, mesmo queimando caixa durante um bom tempo, mesmo não tendo lucro durante muito tempo. Um exemplo, a Uber. A Uber foi ter lucro agora no mês do ano passado, né? Ela não tinha lucro até então. Então, naquele momento, aquele objetivo dela é crescimento, posicionamento de mercado, posicionamento de marca. Diante do objetivo, ela deve criar suas metas macros, né? Então, vamos falar das empresas que são a maioria de mercado. O lucro é quase uma meta obrigatória. Fora o lucro, quais outras abrangências que eu posso ter? Eu posso ter crescimento de faturamento, crescimento de margens por produto, crescimento de segmento de nicho de mercado, crescimento em regiões do país, crescimento, né, dentro dessas regiões do país, com os focos que eu tenho, por exemplo, numa cadeia de distribuição. Então eu preciso definir e falar assim, esses indicadores são orientadores para o meu objetivo. Quando eu falo de equipe, eu posso falar de produtividade, eu posso falar de entrega, eu posso falar de sinergia, né, de ambiente de trabalho, porque muitas vezes o que pode comprometer as minhas metas? O ambiente de trabalho, por exemplo, é um dos maiores pontos. Se tem um local de trabalho onde as pessoas não estão bem, não tem um mínimo de dignidade, né, não tem ferramentas capazes de proporcionar uma maior produtividade, se tem muito ambiente de fofoca ou se não tem uma visão de alguém de fora que possa perceber o que aquelas pessoas estão sentindo, vou te dar exemplo prático para vocês poderem entender. Na maioria das empresas que nós entramos, às vezes você tem um auxiliar que faz tudo, se a empresa é menor, né? E o analista que leva para o dono ali, para a direção, mas ninguém vê que o auxiliar é a pessoa mais importante. Se a empresa é maior um pouquinho, você tem um analista que faz o gerente copia e cola e leva ali para cima. Se for numa empresa maior, o diretor faz esse papel e dependendo da empresa, até mesmo os C-levels, né? Nós tivemos um caso recente de uma empresa que é a maior da América Latina no setor, que quando nós entramos, eu fiz uma pergunta para todo mundo, a importância é nunca pular o óbvio, e ninguém entendia o papel dos C-levels dentro daquela empresa. Né? Remunerações de mais 100 mil mensal, mais prêmios, mais participação do negócio. Tá bom, não tinha nenhum indicador que media os principais líderes, os principais gestores, né? Mesmo porque como eles levavam aos diretores, né, aos investidores, aos fundadores, ninguém ali tinha um filtro. Com a nossa entrada, através do compliance, isso foi feito. Esse fator de medir dentro das empresas as metas, medir a produtividade, medir se o planejamento estratégico, aquilo que a empresa está se propondo, está, né, se conectando com aquilo que foi proposto, ele é fundamental para direcionar o barco. Até mesmo porque até o fato de não dar certo é o indicador, né? E aí a gente precisa de rever tudo aquilo e quanto antes isso for diagnosticado, melhor é para poder fazer as mudanças, para poder pivotar numa linguagem mais startup e buscar um novo caminho que vai gerar excelência, que vai gerar valor. Então, assim, outra coisa que eu vejo muito erro dentro das organizações. Às vezes você tem números, indicadores e pessoas, líderes, estão dando super certo. Aquilo está funcionando, está batendo todas as metas, aquilo está acontecendo positivamente. Porém, até quando isso acontece, eu já tenho que começar com outra métrica, com outro indicador, com outra forma de medir isso, que é a sucessão. Porque se eu perco um processo, ou se eu perco pessoas que estão realizando, estão trazendo muito resultado, o baque disso para a empresa é muito importante. Eu vejo as empresas, às vezes,
pelo fato de estar dando tudo certo, esquece de gerar ali dentro daquele próprio sistema, um processo sucessório para aquelas pessoas, para aquele processo, para que, na ausência delas, por diversos motivos, pode ser doença, pode ser ir para o concorrente, pode ser falecimento, pode ser por algum momento que a empresa pode passar, que a pessoa pode passar por algum processo, né, de saúde mental, isso, né, vai virar o caos dentro da empresa mesmo, estando tudo certo naquele momento. Outro indicador muito importante é quando as empresas são tops de mercado, né, estão acima dos seus concorrentes, é olhar e entender o que aquelas empresas que estão muito abaixo ou o que aquelas empresas que estão trazendo alguma inovação no setor estão fazendo. Esses indicadores de concorrentes, de mercado, né, é importante para talvez redirecioná-las, porque não é o fato delas serem referências, serem as maiores, que elas não podem estar à beira do precipício num curto espaço de tempo. A inovação e a tecnologia têm mostrado isso para a gente cada dia mais, de forma mais constante e mais rápida. Outros indicadores importantes é dos próprios gestores, né, dos próprios fundadores. Qual o momento que essas pessoas devem deixar o papel de empreendedorismo para ir, por exemplo, para o conselho da própria empresa? Qual o momento que essas pessoas têm que startar o início de um projeto sucessório? Qual o momento que essas pessoas precisam entender, talvez, conflitos pessoais, alguma situação de saúde pode comprometer todo o futuro da empresa? Ou seja, desde o ambiente micro até o ambiente macro de uma empresa, você ser capaz de medir os processos. E um detalhe importante, pessoal, de preferência, quando possível, que essas medições não sejam feitas pelos próprios executores. Aí entra de novo o princípio do compliance, quem executa não valida. Porque o que a gente vê muitas vezes também é manipulação disso para chegar nas lideranças, ou até mesmo falhas, né, de técnicas de não ter o conhecimento profundo aprimorado, para levar a isso e aí causar grandes problemas dentro dos organismos, aí dentro da empresa. Indicadores também, pessoal, de mercado, né? Como é que está o mercado mundial, o que ele está olhando, para onde ele está olhando, para que eu possa também, dentro do meu negócio, criar verticais, né? Por exemplo, a CIS era uma empresa muito focada em empresas, né, de negócios tradicionais, da economia real. Teve um momento que eu me senti velho, me senti para trás, fui buscar o mercado digital, mercado tecnológico, startups, fui fazer esse mergulho, né? É se propor novo, mesmo você estando bem naquele posicionamento que você está, para poder abrir o que a gente chama de verticais. Pô, eu já tinha pessoas com vasto conhecimento, já tinha lideranças que tinham cases de sucesso constantes. Eu tive que pegar um novo universo, trazer, obviamente, treinamento, know-how, né, para tudo isso, e implantar isso dentro do meu negócio, que virou mais uma fonte de receita. Parcerias com pessoas estratégicas, por exemplo, a gente tem muita parceria aqui com escritórios contábeis, com escritórios jurídicos, LGPD, pessoas que transformam, né, os brandings da empresa, para poder levar mais negócio e abertura de mais mercado diante disso. Então, assim, eu acho que uma empresa precisa o tempo todo estar se olhando, estar medindo e estar se redirecionando. E isso não pode ser um fato estático, né? Ele tem que ser um fato constante. Treinamento da própria equipe, ambiente interno, qualidade desse ambiente interno, trazer pessoas de fora de mercado para palestrar. Eu tenho um indicador que tivemos aqui em 2023, foi muito marcante para mim. Nós temos uma funcionária muito querida que tinha muita dificuldade para emagrecer e, por conseguinte, para engravidar, em detrimento dessa questão de saúde. E a gente trouxe um projeto, né, com uma querida amiga nossa, que é a Vanessa Goldsman, de qualidade de vida e de saúde para todos. Então ela fazia exames, entrevistas, tinha uma esteira toda com profissionais da área de saúde e tal, aonde que essa profissional nossa conseguiu engravidar, já está em vias, o neném vai nascer mês que vem. Então, assim, o negócio foi muito importante, foi uma conquista muito importante pra gente. Então, às vezes, a gente media, inclusive, né, os sonhos das pessoas, como a gente pode ser uma ponte, né, um facilitador para que isso seja realizado. Se você vive isso no dia a dia, tem dúvidas, está tendo alguma dor, quer provocar, né, algum assunto aqui pra gente, nesse sentido, né, de como medir, do que medir, de como as empresas e as pessoas também na sua vida pessoal podem ter um crescimento constante, fique à vontade, coloca aí, né, nos comentários pra gente, manda lá no direct do Instagram. E para você que está chegando aqui agora, favor assinar o canal, deixar o seu like, ativar o sininho. Muito obrigado, nos encontramos nas demais mídias sociais.